Olá galera, aqui Marcos Roberto, PSD Designer. Então hoje mais uma videoaula 3ds Studio Max. Hoje eu tenho um projeto bem ambicioso, é uma modelagem de uma colcha. Esse é um projeto que ele é considerado avançado. Então assim, eu preparei uma aula com o objetivo de ser bem prático, certo? Então gravei aqui a sequência, né? Eu sempre sugiro que no decorrer da programação seja feito isso, né? Conforme você vai desvendando os recursos, vai fazendo uma cópia para também funcionar como um backup, né? Porque se você era lá na frente, você vai ter que começar tudo de novo. Então eu prefiro utilizar a modelagem manual, porque como vocês veem aqui, né, é um objeto que ele não tem um padrão definido, né? Você poderá também depois seguir o seu próprio gosto, né? Por exemplo, aqui tem uma grande saliência, né? Você pode eliminar essa saliência, você pode fazer o seu padrão, né? Enfim, eu procuro fazer uma aula bem objetiva na questão de modelagem. Então, a gente começa com um plane e eu defino a medida do plane com 2,5 por 80, analisando que isso aqui vai ser só metade da colcha, tá? Eu faço assim a metade porque depois eu uso o simétrico para facilitar o desenvolvimento, tá? E na parte de segmentos eu coloco 25 e 10, porque se eu mostrar aqui para vocês as linhas, são quadrinhos que vão me facilitar, porque assim, a nossa colcha, no caso desse projeto, né, ele tem duas cores, certo? Ele tem uma textura acima e uma cor lilás abaixo, né? Então mais para frente a gente vai ter que selecionar a parte superior e a parte inferior. Então, se eu coloco muitos segmentos, acaba dificultando esse processo. Então, assim, feito o plane, eu utilizo o bend, porque assim, o bend ele me faz uma curva no plane, para mim não precisar fazer isso manualmente, senão eu teria que converter em poly, né, e fazer uma curva manual. Então eu uso o bend. Se eu ativar aqui, vocês já vão entender. Ele vai fabricar essa curvatura. E o bend ele fica com um ângulo de 180 por 90. E aqui eu coloquei 15, mas na verdade pode ser 7 ou 5, tá? Um espaçamento menor aqui entre vou ficar com 5 aqui, depois eu analiso. Beleza, feito essa parte, eu jogo para o lado, né? Eu faço uma cópia disso aqui, e uma cópia mesmo, não instância, uma cópia, para não permanecer hierarquia, né? Feita a cópia, no bend eu tenho a opção aqui ainda, uma opção para jogar esse... qual o objetivo aqui do bend, né? No meu projeto aqui é fazer essa dobrinha aqui, certo? Então eu vou jogar aqui nos gizmos, eu consigo controlar essa curvatura, jogando ela mais para frente. Então, seguindo aqui o Y, né? Eu seguro o Y, eu posso tanto jogar mais para frente quanto mais para trás, né? Então eu diminuo essa curvatura e beleza, eu já vou para a terceira parte aqui. Aqui nessa terceira parte eu diminuí aqui a altura, né? Porque aqui estava bem elevado, então eu diminui um pouco. Nesse caso eu já fiz essa diminuição, né? Então eu já vou para a quarta parte aqui, aonde que eu vou fazer a parte da dobra aqui, né? Então essa parte da dobra eu
faço uma cópia novamente, converto em editável poly, e daí o que eu vou fazer? Pelo painel topo, eu vou selecionar aqui os edges laterais, ó, de um lado do outro, né? E daí batendo o Shift, segurando a Z, a retinha aqui Z, né? A âncora Z, e arrasto ele batendo no Shift, né? Bato primeiro no Shift e jogo para baixo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o corpo aqui a base aqui da coxa, né? O caimento da coxa. Eu utilizo isso já para ficar com uma curvinha aqui para baixo, né? Só que fazendo isso, o que acontece? Na parte aqui da frente, ele acaba ficando unido aqui, né? Então, eu faço uma nova cópia. Uma nova cópia disso aqui. Aí eu vou selecionar os polígonos e vou selecionar esses polígonos que ficaram aqui encostados, né? Eles ficaram encostados, então eu dou chega para lá neles. Joga ali um pouquinho para o lado, ó, mais ou menos o mesmo padrão que está aqui, né? A mesma distância eu vou fazer aqui, ó. Mais ou menos assim no olhômetro, né? Aí o que acontece? Ela está muito caída também em linha reta, né? Então eu tenho que deixar um ângulo aqui, um pequeno ângulo, né? Então eu faço assim, uma caidinha assim, não 45 graus, né? Uns 10 graus. E tanto na parte lateral quanto na base. Na base também eu faço jogo um pouquinho aqui, ó, uns 10 graus, né? Para ele fazer aquele caimento, né? Aí eu observo ali, ó, já fechou, né? Agora beleza, agora a próxima parte eu faço uma cópia disso aqui. Eu faço uma cópia e eu já posso aplicar aqui o Symmetry. Posso aplicar o Symmetry. O que o Symmetry que ele vai fazer? Ele vai fazer um espelho aqui eu seleciono aqui o flip, né? Que ele vai dar o flip, e aqui no Symmetry Mirror eu posso editar aqui, ó, a largura que eu quero que ele fique, tá? Então, beleza. Depois do Symmetry, o próximo passo é dar corpo nessa malha, né? Porque ela tá como se fosse um plane, né? Um objeto plane. Então eu vou ter que dar o corpo para que ele fique a parte superior e a parte inferior da malha, né? Então eu aplico aqui uma cópia e eu já posso aplicar o shell. Nesse caso eu utilizo o shell, modificador, né? Shell. Lembrando, né, que essa videoaula é uma videoaula considerada um pouco avançada, então o aluno, né, ele já precisa ter esse conhecimento dos modificadores aqui, né, já precisa ter uma base nisso, tá? O modificador Shell, ele aplica o corpo, né, como se fosse aplicar uma parede na malha, né? Aqui ele já está configurado, porque antes eu fiz ali, né, o passo a passo, antes da videoaula, também para ficar uma videoaula mais prática, né? Beleza, então feito isso, eu já posiciono aqui faço mais uma cópia ao lado, e aqui eu já posso aplicar o modificador, o Mesh Smooth, né? O Mesh Smooth, para ele dar uma arredondada nessa malha. Então assim, para essa videoaula também não ficar tão grande, né? A gente vai continuar na próxima videoaula. Então, eu só vou colocar aqui em modo padrão aqui para vocês verem que ficou certinho conforme eu tinha feito a sequência ali, ó, Se eu fosse fazer mais uma parte aqui, né? Só para vocês ter a ideia aqui dessas curvaturas aqui, como que eu faria, né? Se eu fosse continuar, né,
Como que eu iria fazer? Primeiro eu tenho que tirar esse Mesh Smooth, né? Daí eu converteria essa parte aqui converto em editável poly, né? Aí sim, aí eu vou ter aqui, eu vou selecionar o meu primeiro ponto aqui. E daí eu vou usar aqui Soft Selection para puxar essa malha, né? Então eu aumento aqui o poder dele. E assim eu vou fazendo, né? Faço no outro aqui também. Aqui eu fazendo umas curvinhas, mais ou menos como é que estão ali, né? Ó, curvinha, dentinho para fora. Então aqui, esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais assim. E naquele lá, final lá, eu vou puxar um pouquinho mais, né? Só que eu vou aumentar aqui o poder dele. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Assim. Aqui na lateral ele tá bem menos, né? Então, eu só vou fazer aqui um pouquinho aqui só para dar uma torcida nisso aqui. Para não dizer que ela tá perfeitinha, né? E eu posso também fazer nessa parte aqui de superior também, né? Posso fazer depois, né? Aí, beleza. Aí agora eu copio aqui, ó, copiar aqui o Mesh Smooth e aplico nessa pecinha aqui. Aí eu já vou ter, olha só, um pequeno... É claro, né, pessoal, aqui não tá texturizado, então vai ficar um objeto assim meio que parece que a sombra tá errada e tal, né? Mas o processo manualmente é isso aí mesmo, tá? Eu tenho já esse projeto aqui feito também, e eu vou colocar a imagem dele texturizado no final do vídeo para vocês dar uma olhadinha. Beleza, pessoal? Então a videoaula de hoje é essa. Tentam fazer, né? E qualquer dúvida vocês podem perguntar nas mensagens ali do vídeo. Eu agradeço quem puder ajudar o nosso canal, né? Comprando um produto na nossa loja www.apsd.com.br.